Olá pessoal, vamos dar continuidade para nossas atividades de aula, falando um pouquinho agora sobre o estudo do crescimento bacteriano. Ou seja, quais são as metodologias que nós poderíamos utilizar, que estão ao nosso alcance para contagem, né, dessas bactérias. Então, recordando, né, um pouquinho o que a gente já comentou, então a base do crescimento populacional é a fissão binária, ou seja, bipartição, fissão binária, né, ou seja, a divisão bacteriana, ou seja, uma célula aumenta de tamanho, lembra que eu comentei com vocês, ou seja, uma célula bacteriana desse tamanho, ela duplica, ou seja, ela aumenta o seu tamanho, com isso vai duplicar o material genético, todas as suas estruturas, depois a parede celular auxilia na invaginação, e aí você tem a divisão em células, em duas células. E a partir daí, essas células também se dividem, e assim sucessivamente. Então, esses estágios se repetem a cada sucessiva divisão, com intervalos de tempo que podem variar de acordo com o gênero e a espécie. Aí a gente lembra um pouquinho daquela palavra, tempo de geração. É o tempo necessário para que a bactéria possa se dividir, é que a população possa dobrar. Ou seja, o tempo de geração é este tempo. E recordando ainda, o que determina, na verdade, esse tempo de geração? Então, ele é um fator determinante voltado para quê? Voltado para condições relacionadas a temperatura, pH, umidade relativa, aeração, vários fatores, do ambiente e fatores do laboratório em condições controladas. Mas lembrando que se oferecer todas as melhores condições para o micro-organismo, é claro que ele vai responder, né, com o crescimento na maior velocidade possível e, por consequência, no menor intervalo de tempo entre a célula e a sua duplicação. Então, ele faz rapidinho, certo? Durante várias sequências de gerações. Então, está aqui, ó, a partir de uma única célula, ela duplica, ela dobra praticamente seu tamanho, duplica seu material genético, duplica suas estruturas que elas tiverem, a parede inicia o processo de invaginação e esse processo de invaginação vai finalizar com duas células. A partir disso, cada uma delas reinicia o processo como esta daqui, né? Então, você começa com uma célula, depois passa para duas, de duas vai passar para quatro, de 4 vai passar para 8, 8 para 16, 16, 32 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é o parâmetro do crescimento, do que a gente poderia falar multiplicação bacteriana. Agora, como é que a gente faz os cálculos, né, para que isso nos facilite a contagem em determinados locais? Se a gente utilizar poucas gerações, aí é tranquilo, por exemplo, a partir de uma célula com mais uma, daí passa para duas, de duas mais duas para 4, 4 mais 4, 8, 16, 32, ou 2 elevado à quinta geração, que aí você tem também 32. Para você fazer cálculos pequenos, tendo como base a relação exponencial, né, e tomando como base a origem de uma só, a gente vê que é uma progressão geométrica de razão 2. Então vai sempre duplicando, né? Então é só você colocar a potência, o número de gerações as quais elas passaram e você vai ter aí o resultado final. Agora, quando você passa para uma conta, que é a necessidade de você fazer vai pegar e ter uma fórmula, você pega pela metade do caminho, vamos supor assim, aí é bom usar essa fórmula. NF é igual a NI vezes 2 elevado a N. Então, o que significa cada um desses termos? NF é o número de células num determinado momento. Tá? Pode ser o número final que a gente está procurando, né? Mas em qualquer determinado momento. N é o número de gerações os quais elas passaram. E o NI é o número de células iniciais. Ou seja, se ela começou com 1, se ela começou com 100, se ela começou com 10, a partir dela,
você vai determinar o número de células que chegaram, né? Ou seja, que você está contabilizando num determinado número de gerações. A gente tem aqui, para exemplificar, um exercíciozinho bem simples que dá para a gente trabalhar com isso. Então, exemplo. Eu estou colocando aqui dados que são um exemplo, então eu não estou colocando os dados corretos, exatos, tá? Em termos de qual é o tempo de geração do Staphylococcus aureus. Eu só estou exemplificando, então nenhum número dele relacionado a tempo de geração é o correto, tá? Então vamos colocar o seguinte, você estava preparando um sanduíche com pão com ovo, com algumas coisas lá, um ovo cozido, ou mexeu, manipulou, tal, colocou ovo, salada, misturou como se fosse uma maionesezinha, tal, colocou no pão, embrulhou e botou no seu carro. E foi para a universidade, foi para onde você for. Chegou lá, você acabou esquecendo desse sanduíche dentro do seu carro, e ele ficou lá por 4 horas até terminar todo o período. E aí você saiu de lá e foi comer esse sanduíche, né? Aí, de repente, você pode até ter passado mal, porque ele ficou lá no calor, no sol, né? Com o carro, então com uma temperatura alta, que seria até favorável à multiplicação bacteriana. Então vamos ver, com base nesta situação, o que aconteceu. Eu vou inserir alguns dados, alguns números, e nós vamos fazer o cálculo. Então, daí, ali, o que nós temos? Vamos assumir que quando você preparou o lanche, ficaram naquele sanduíche 10 células, né, 10 unidades de Staphylococcus aureus. Então tá lá, 10 Staphylococcus aureus, ficaram lá. Aí, você deixou por 4 horas. Vamos transformar tudo em minutos, porque daí fica mais fácil a contagem e o preparo da formulação. Nisso, o tempo de geração, eu também estou colocando um valor que não é o real, mas vamos colocar, atribuir que o tempo de geração de Staphylococcus aureus nessa condição estava em 20 minutos. Ou seja, a cada 20 minutos a população se multiplicava. Vamos colocar, qual é o tempo? 4 horas. 4 horas são quantos minutos? 240 minutos. Então, 240 minutos foi o tempo, o período em que o lanche ficou dentro do carro. A cada 20 minutos deste tempo, a bactéria se multiplicava, certo? Ela dobrava, porque é o tempo de geração. Então, daí, quantos 20 minutos cabem em 240? Então, 240 dividido por 20, nós vamos chegar a 12. 12 o quê? Gerações, que são tempo zero. Passou 20 minutos, uma geração. Passou mais 20 minutos, 2 gerações. Passou mais 20 minutos, 3 gerações. Sucessivamente até chegar na 12ª geração, que equivale a 240 minutos o tempo todo. E aí você tem qual é a formulinha. Lembra que a fórmula do slide anterior era 2 elevado ao número de gerações. O número de gerações qual foi? 12. Isto posto, nós temos 2 elevado à 12ª geração, 4.096 células. E o valor que nós tínhamos anteriormente, então na fórmula qual era? Número final é igual a número de células inicial, lembra qual que era que eu falei? 10, né? Então 10 vezes 2 elevado a n, então teremos 2 elevado a n, que é o número de gerações, 4.096, vezes 10, que é o número de células iniciais. O resultado vão ser 40.960 células no sanduíche. Vejam, começou quando eu preparei o lanche, 10. Depois de 4 horas, eu cheguei em 40.960. E isto levando um exemplo de que o NI é 10 e um tempo de geração de 20 minutos. Que a média de Staphylococcus aureus é um pouco mais rápido que isso. Mas isso só para vocês conseguirem botar na fórmula.
E aí vocês percebam o quanto que essa população cresce, ou seja, se multiplica, num determinado espaço de tempo, desde que as condições sejam favoráveis. Lembra que eu falei? De temperatura, de aeração, de nutrição, de pH, ou seja, são vários fatores. Uma vez esses fatores sendo bem estabelecidos e proporcionais e sendo bem dimensionados para aquela bactéria, ela vai ter um tempo de geração rápido, na melhor velocidade dela, e vai aumentar a população. Por isso, essa fórmula é uma fórmula interessante para nós podermos calcular este número de células. Tá? Dando continuidade, aqui nós falamos, então, essa mesma fórmula com modificações. Por que com modificações? Se eu quero saber o número final, o número total de células num determinado momento, então eu tenho o número inicial, eu tenho 2, que é uma constante, e n, que é o número de gerações. Agora, se eu tenho o número inicial e tenho o número de gerações, eu chego ao número final. Se eu tenho o número final e o número inicial, eu consigo chegar ao número de gerações. Se eu tenho o número de gerações e tenho o número final, eu consigo chegar ao número inicial. Por isso, essa formulinha matemática nos permite, né, a chegar a diferentes resultados de acordo com o nosso objetivo. Tá bom? E recordando então, tempo de geração, lembrando que tem bactérias, por exemplo, Mycobacterium leprae, de 10 até 30 dias. Tá? Então ela pode demorar até 30 dias, né, para poder se multiplicar. Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus, 20, 30 minutos, tem algumas que são mais rápidas, dependendo do patovar, dependendo da variedade. Isso, como eu falei, varia, e quando você procura na literatura e acha o tempo de geração de uma determinada bactéria, significa o quê? Que todas as condições favoráveis foram oferecidas para aquele micro-organismo para estar aquilo lá no número, no escrito do livro. Significa que mais rápido que aquilo, muito provavelmente o micro-organismo não vai se multiplicar. O que você pode é alterar as condições e fazer com que esse tempo de geração se prolongue, ou seja, ela demore mais. Ou seja, você retarda o processo de multiplicação. E isso é interessante aonde? Nas condições de preservação, por exemplo, de alimentos. Você colocar na geladeira, você está tirando a melhor temperatura do micro-organismo. Ele tem nutrição, mas não tem a temperatura. Então ele vai demorar mais para crescer, para se multiplicar. E esta demora vai fazer com que o alimento se deteriore bem mais adiante do que ele se deterioraria se tivesse numa condição ótima para o micro-organismo. Não é a sua temperatura. Lembra? Micro-organismo precisa de água livre. Se eu tirar a água, né, de alguma forma, através da desidratação ou através da ligação da água com outro elemento, o micro-organismo também não vai se multiplicar, porque vai faltar água para ele. 2 exemplos. Retirar leite em pó. Eu estou retirando a água do alimento. Né? Então, você vai ter o quê? Um processo de deterioração muito mais lento. Porque não tem uma água disponível, uma atividade de água suficiente para o micro-organismo poder se multiplicar. E isso é válido também para fungos, tá? A gente está falando de bactéria nesse momento aqui, mas é válido também para fungos. No caso, por exemplo, de eu pegar um peixe e salgar o peixe, eu não estou desidratando o peixe. Eu estou fazendo com que a água se ligue, ocorra uma ligação, com o sal, com cloreto de sódio. Quando a água faz a ligação com o cloreto de sódio, ela fica indisponível para o micro-organismo. Por isso que o micro-organismo não vai crescer numa condição como essa. Ele vai ter dificuldade, porque não vai ter tanta água livre. É por isso que um processo de salga tem que ser muito bem feito, justamente para que toda a água disponível naquele alimento se ligue ao sal e, por consequência, não fique disponibilizado para o micro-organismo poder utilizar e aí poder se multiplicar. Tá bom? Agora,
Nessa sequência, a gente vai avaliar, né, e vai estudar um pouco e conhecer quais são os processos, processos não, técnicas voltadas para medida de crescimento bacteriano.